Hoje é o dia mais feliz da minha vida, agradeço pelo sol, né, que está batendo aqui. E agradeço o amparo dos bons espíritos e vamos continuar nesse estudo magnífico. Por essa fala que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente consegue entender que é Jesus mesmo que está falando, né? Eu sou o grande médico das almas, né? Como antigamente lá em Israel, eu já falava a vocês, né? Então o Espírito da Verdade fala isso, quem que pode ser? Só Jesus Cristo, né? E vamos continuar, ó. É muito tocante esse texto. Em verdade vos digo, aquele que carrega, né, todos aqueles, né, que carregam seus fardos e que assistem seus irmãos, são bem amados. Que o sopro dos espíritos dissipe o ciúme dos vossos corações, né? Os ciúmes contra os ricos do mundo, que frequentemente são muito miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Então, né, os ricos. Então, até tem aquela passagem, né, que Jesus mesmo fala que é mais fácil um camelo entrar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? Então, uma frase forte. E aqui ele vem corroborar nessa mesma coisa, que a gente não deve ter inveja dos ricos do que os outros têm, né? Qual é o objetivo da reencarnação? Jesus, em poucas palavras, falou, talvez você não tenha notado, mas por que a gente tá sofrendo? Por que Deus faz a gente sofrer? Por que Deus não fez a gente perfeito? Por que a gente tem que passar por tudo isso? Jesus aqui, ó, fala, né? Deus nos criou simples e ignorantes para tornar-vos perfeitos. E quer que vós mesmos, né, nós mesmos, trabalhamos para nossa, né, na nossa maleável argila, né, que somos nós mesmos, nossos defeitos, nossas dificuldades, a fim da gente ser os artífices da nossa própria imortalidade. Então, Deus não quer que... Deus poderia fazer a gente perfeito assim, né, como um robô, mas Deus quer que a gente chegue com os nossos passos, com o nosso trabalho, porque até na Bíblia diz, né, que Deus trabalhou sempre trabalhou e trabalha até hoje, né? Então, a gente também, como espíritos, a gente deve trabalhar também, né? E buscar sempre a evolução. E continuando falando, né, explicando sobre Jesus é o Espírito da Verdade ou não, eu li bastante e fala, né, sobre na revista espírita, muitos espíritos falam, porque tem aquela tese, né, que o Espírito da Verdade seria um espírito em conjunto. E na revista espírita, há alguns espíritos, né, até que eram amigos do Allan Kardec, né, da escola parisiense, que eles falam, eu estou aqui no plano espiritual e eu vi, vou dar um exemplo, João Batista viu o outro e viu o Espírito da Verdade, né, como se fosse uma pessoa só, né, eu vi o Espírito, né, mas não diz quem foi, mas então já não é aquela tese, né, que seria vários espíritos, uma falange. E outros espíritos também tá ali na revista espírita, eles comentam, né? Eu estava conversando, né? Tive contato, né? Com o espírito da verdade, sempre falando como se fosse uma pessoa, né? E sempre no meio ali ele dá exemplo, né, de vários discípulos, né? Apóstolos, pessoas importantes, e o espírito da verdade no centro, né? Então a gente volta a dizer qual é o espírito que ia se denominar, né? Que é a verdade. Só Jesus, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E olha aqui, Jesus fala, sou o grande médico das almas, e venho vos trazer o remédio que deve curá-las, né? Curar as nossas doenças. Curar as nossas almas, na verdade, né? Que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados das vossas almas doloridas. São esses os monstros que se saciam do vosso sangue mais puro e que vos ferem quase sempre mortalmente. Então fala qual é as piores doenças, né? O que a gente deve extirpar mais rapidamente? A impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. Porque esses são os monstros. Olha como é forte, né? Jesus fala isso. Jesus falou isso, né? Invocai a Deus, né? Que ele vai enviar seu filho bem amado. E olha essa parte que continua provando que Jesus, né? É o Espírito da Verdade. Eis-me aqui, venho a vós, porque me chamastes. E acaba assim o texto, né? Essa parte do texto. Porque esse texto foi escrito em 61, depois tem mais uma outra parte que foi escrita aqui, ó, em 63. Então tem um texto que ele fala sobre a gente superar as dificuldades e, ó, lembrem sempre dessas duas palavras, o Espírito da Verdade, né? Jesus afirma, o devotamento e a abnegação, né? A gente deve entender o sofrimento, aceitar, né? E seguir firme e forte. O sentimento de dever cumprido vos dará o repouso do espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se asserena, e o corpo não tem mais desfalecimento, porque o corpo sofre tanto mais quanto o espírito está profundamente atingido. Então fala sobre aquilo que eu falei no estudo anterior, que mesmo Jesus na cruz, né, eu falei em vários estudos anteriores, não lembro,
né? Ele tinha, mesmo ele sofrendo, ele tinha aquele sentimento de dever cumprido. E aqui ele fala, né, que o corpo sofre, né, se aquela pessoa está ligada àquele sofrimento, né? O sentimento de dever cumprido vos dará o repouso do espírito, né? Então aquela paz interna que ninguém pode tirar. E, pessoal, é isso. Eu peço desculpa por não ter lido tão bem, mas é que é um texto tão incrível, né? Um diálogo de Jesus que ele fala tão claramente, né? Eis-me aqui, eu sou o grande médico das almas. É um texto que vale a pena vocês sentarem e lerem, né? A gente dividiu em 2 estudos e, pessoal, é incrível assim. Eu volto a dizer aqui, ó, capítulo 6, Advento do Espírito da Verdade. E aí começa o texto, né? Sempre abrir e fazer o evangelho, aleatoriamente o evangelho segundo o Espiritismo. Nunca tinha lido essa passagem assim. E prestar atenção, né, no real significado e fazendo as comparações com a vida de Jesus, né? Para decifrar um mistério, né? Que é que Jesus Cristo é o Espírito da Verdade. É isso, pessoal. Um grande abraço e fiquem com Deus.